Prontinho. Tô vendo que tem bem menos gente que da outra vez, né? A pessoa tá entrando aos poucos. Será Tá. isso? O importante, né, seria que todo mundo já tivesse... Deixa eu perguntar, eu também tô com o ventilador ligado. Tá interferindo no áudio? Ah, não, professora, tá certinho. Tá. E importante seria que todo mundo tivesse aqui agora, né, já tivesse entrado para eu dar os informes, porque eu estou recebendo muito e-mail mesmo, e até WhatsApps também perguntando a respeito do trabalho, do mapa mental, né. Eu vi que estão havendo muitas dúvidas em relação à execução do trabalho, em relação aos temas, em relação se pode ser digitalizado ou se vai ser à mão. Então, novamente, eu vou iniciar pelos informes falando a respeito do trabalho, né, e sanando essas dúvidas. O trabalho, ele tem que ser feito à mão, não pode ser pelo computador. E esse trabalho, ele vai ser digitalizado depois, ou tirada foto, ok? Importante que vocês façam anexem sempre ao portal de vocês, ok? Então, ele vai ser feito e vai ser entregue via portal, e não via e-mail, tá? Existe um app, né, que vocês podem baixar no celular de vocês. Eu vou escrever aqui, que é o Adobe Scan. Eu ainda não baixei, quem me falou foi a Bruna, coordenadora de vocês. Ela falou que esse app, quando baixa, tem como tirar foto e digitalizar pelo celular e enviar. Então, eu acredito que vai facilitar um pouquinho a vida de vocês, até porque outra dúvida que surgiu foi a respeito da prova. A prova, assim como o trabalho, vai ser feita à mão, tá? Então, eu quero ver a letra de vocês. É o mínimo que a gente pode fazer nesse período aí, ok? Então, a prova vai ser feita à mão, assinem, tudo certinho e também, ou tirem foto, ou digitalizem, usem o app do celular ou não, ou da forma que vocês tiverem, que vocês acharem melhor, e anexem no portal, beleza? Assim, ainda sobre o trabalho. Além de ser obrigatório, né, fazer à mão, ele só pode ser de conteúdos que nós já vimos, ok? Então, a princípio, o nosso conteúdo vai até a próxima aula, que é sistema genital feminino. Então, semana passada eu falei que era até o sistema renal, o sistema urinário, que eu vou dar hoje, mas pode ser até o sistema genital feminino também. Só conteúdos do primeiro bimestre de Anatomia Veterinária 2. Não me perguntem mais isso, ok? Não vou responder mais sobre isso. Ah, professora, mas eu queria fazer sobre músculo, eu queria fazer sobre vértebra. Não, o combinado não foi esse. O trabalho é de Anatomia Veterinária 2, então vai ser com assuntos que nós trabalhamos até agora. É a avaliação do primeiro bimestre. Então, são conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre. Ponto. Beleza? Caso eu não consiga imprimir a prova para responder. Pode sim. Não precisa imprimir a folha, ok? Pode responder numa folha anexa, né? Numa folha de papel de caderno. Gente, capricho na letra de vocês, ok? Capricho na hora de fazer a prova. Se a letra não tiver legível e eu não conseguir entender o que vocês escreveram, a nota é 0, ok? Então... Viu, Arthur? Oi? Não, tô dizendo, viu, Arthur? Então, ó, para o Arthur aí, outros colegas, né? Pelo que eu vi, não conheço ainda a letra de vocês, vou saber agora depois dessa primeira prova. Letra legível, ok? Para não tirarem 0. E não precisa imprimir a prova, pode fazer numa folha separada e também digitalizar, anexar no PDF, do jeito que vocês acharem melhor. O áudio parou para mim, Clarice. Clarice, não está me ouvindo? Vamos lá, gente. Peraí, professor, só um minuto. Clarice.
Não, aqui tá normal. Aqui tá como se ela estivesse escutando. A única que ainda não tá ativada é a Érica. Ah, voltou de Clarice. Ah, sim. Ó, a Fernanda aqui também tá falando que tem um app Khan Scanner, que é fácil de usar também. Então, vão compartilhando aí entre vocês umas dicas, né, para que vocês façam isso, tanto a prova quanto o trabalho. Gente, ainda sobre o trabalho, eu tenho mais um comentário a fazer. Tem gente, né, algumas pessoas me enviando, professora, eu não sei fazer o mapa mental, eu posso fazer dessa forma, e aí fazendo esquemas, fazendo desenhos, fazendo resumos, entendeu? Não pode. A técnica que eu quero que vocês usem, a técnica que eu expliquei para vocês na aula passada, no vídeo passado, é sobre o mapa mental. Então, pesquisem. Gente, outra coisa também que eu preciso falar para vocês. Agora, mais do que nunca, a gente tem que começar a trabalhar com o que a gente chama de metodologias ativas. O que é isso, professora? Vocês vão começar a pesquisar. Vocês vão começar a pesquisar em livros, ler livros, porque eu já falei desde o início que a gente não pode fazer uma faculdade só com slide de professor. Então, é ler livros, é procurar outros vídeos, outras fontes de informação, compartilhar aqui comigo, com a gente na nossa aula. Então, não sei fazer, professora. Procure outros sites, procure outras informações que te auxiliem, se porventura a minha explicação não foi o suficiente para você. Ok? Eu expliquei passo a passo de como que deve fazer o mapa mental. Mas ainda assim, professora, eu não consigo. Não, consegue. Todo mundo consegue. E você vai conseguir também, tá? Tem que ser da forma como eu expliquei. O mapa mental é uma página só, não adianta. E, aliás, são 2 mapas mentais que eu pedi. Então, 2 páginas, ok? Uma página para cada mapa mental. Agora, uma página por assunto. Se eu tenho um assunto, por maior que ele seja, eu vou reduzir, vou resumir, vou condensar para caber em uma página. E eu quero bem feito. Ok, gente, por favor, escrevam aqui ou falem quem tem dúvida a respeito ainda do trabalho, porque eu não vou responder mais sobre o trabalho. Para mim já está mais do que tirado dúvida. Tá, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tá, os mapas mentais, a gente pesquisa, seguindo essa linha aí da gente ter autonomia para estar pesquisando em outras fontes, a gente percebe vários formatos de mapas mentais, inclusive esquemas, diagramas, desenhos, palavras-chave, e aí associar conceitos a essas palavras-chave. Perfeito. Pode ser, é nessa linha aí que você quer, então. Por exemplo, você fizer em forma de diagramas, tudo bem também. Tudo bem também. Por isso que eu falo que não tem como um mapa mental ser igual ao outro. Não tem como você ter pensado exatamente igual a outra pessoa. Tem gente que vai ter mais facilidade para desenho, tem gente que vai ter mais facilidade para escrita, tem gente que vai preferir colocar o tema central no meio, tem gente que consegue colocar o tema central no cantinho e seguir com fluidez. Ok? Então, tem várias formas de você abordar o mesmo assunto. Agora, quando eu falo que mapa mental é de um jeito só, é de um jeito só no seguinte, é um conteúdo em uma página, não importa o tamanho que ele seja. Se for um conteúdo muito grande, restringe ele. Pega parte só daquele conteúdo e faz um mapa mental grande, também detalhado, porém de um assunto menor. Ok? Por exemplo, eu não preciso falar de todo o sistema respiratório. Eu posso pegar, por exemplo, pulmão e falar tudo a respeito do pulmão. Sim, inclusive comparando entre as espécies. Ou então, se você for falar do sistema respiratório, você fala de uma forma geral, de um animal só, como é? Uhum. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, sobre a biblioteca digital, eu coloquei no fórum de vocês o link para vocês olharem o livro, ok? Inclusive, também, vocês têm acesso ao plano de ensino, não tem? Aquele plano que eu coloco o cronograma, o objetivo da disciplina, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Vocês têm acesso?
Tem sim. Se tiver no portal, acho que tem. Então lá também tem os links dos livros. Perdão, não sei se tem o link, mas lá tem o nome dos livros da biblioteca digital, ok? Todos aqueles livros que estão lá, eles são da biblioteca digital e principalmente do Evolution, sabe? Que tem biblioteca digital e embaixo tem escrito Evolution. Então lá tem os livros, lá tem os nomes dos livros enfim, nesse último fórum que ninguém entrou, eu não sei porquê, não sei se aconteceu algum problema, ninguém entrou nesse último tema agora da aula de hoje, de sistema urinário. Então eu aconselho mais uma vez que vocês entrem no fórum lá. Lá já tem o link, eu coloquei o link do livro da biblioteca digital. Aí lá é só clicar. Tranquilo? Uhum. Pode seguir, Christian? Pode sim. Então tá. Então eu vou agora anexar aqui a página, os slides, compartilhar com vocês para que a gente comece a nossa aula de hoje. Todo mundo vendo? Certinho, professor, pode continuar. Ó, agora eu entendi. Quando eu compartilho a imagem, eu não consigo ver o bate-papo, eu acho. E se ela estiver embaixo, você consegue. Bate-papo, você coloca embaixo, você consegue ver. Só clicar em cima do bate-papo que ele vai abrir a página. Aí vai abrir Não pequenininho. aparece para mim. Não, mas eu tô conferindo aqui também, qualquer coisa eu falo. Mas dúvida do pessoal, tudo ativado com áudio também, o pessoal pode tirar dúvida por áudio. Ó, Christian, realmente não aparece. Foi isso que aconteceu da outra vez. Eu achei que fosse sonceira minha, mas não era. Ó, por mais que eu clique aqui em bate-papo, não aparece o chat aqui para mim. Isso, mas eu tô acompanhando daqui também. Tá, você vai acompanhando e vai me falando aqui, porque eu não consigo ver as dúvidas de vocês, o que é uma pena. Eu gostei desse lance aí do bate-papo, porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Fica com vergonha. Não, mas se alguém falar aqui, eu te falo. Gente, começando pela introdução, o que eu tenho para falar para vocês? Eu mudei bastante não, mudei algumas coisinhas, algumas ordens do material que vocês têm. Quem por acaso já xerocou tudo e já tem esse material xerocado, vocês vão ver que eu fiz algumas modificações. Por quê? Por mais que pareça que a aula aqui, online, é exatamente igual à aula presencial, é um pouquinho diferente na hora da gente explicar. E eu senti um pouquinho de dificuldade até na aula passada dessa diferença. E então eu mudei um pouquinho a ordem, algumas gravuras, acrescentei algumas coisas. Aí depois vocês confiram, façam as anotações que vocês acharem necessário do que eu incluí aqui, mas é só mesmo para melhorar a qualidade da aula gravada, dessa aula online aí por vídeo, né? Eu estou fazendo um vídeo da aula. Então, só para que vocês entendam melhor, eu fiz algumas modificações. Beleza? Então, vou começar. Gente, sistema renal, principal função dos rins, filtrar o sangue, ok? Todo mundo sabe. Ah, quem é que filtra o sangue? Os rins. Isso aí, até então, é algo que vocês já sabem. A gente também chama essa filtragem de diálise sanguínea. E para que serve? Formação da urina. Mas além disso, os rins, eles têm, peguei outro mouse, eles têm outras funções importantes. E quais são elas? Regulação da composição iônica do sangue. Os sais, todos os sais, quando eles são dissolvidos, quando eles são diluídos, eles se dissociam e formam íons, ok? Um exemplo, o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Quando ele se mistura na água, forma o cloreto aqui e o sódio, eles se dissociam. E eles sozinhos, dissociados, a gente chama de íons, ok? Então, ó, a regulação da composição iônica do sangue, ele vai
fazer essa regulagem da concentração. Se tiver muito, excreta na urina. Se tiver faltando, ele retém e fica no nosso organismo. Então, ele vai trabalhar para que essa concentração seja sempre a mais adequada. Gente, eu tô falando tudo bem simplesinho, mas se porventura vocês já tiverem visto isso em bioquímica, ou em fisiologia, ou em alguma outra disciplina, ótimo, ok? Nessas disciplinas que eu acabei de dizer, vocês vão ver até mesmo de formas bem mais complexas, tá? Tô falando aqui como se fosse o primeiro contato de vocês com a matéria. Christian, me fala, é a primeira vez que vocês estão vendo sobre sistema renal ou vocês já viram alguma coisa parecida? Professora, a gente já viu algumas coisas, mas é bom sempre estar falando. Não é demais eu ficar falando, Isso. né? Não é não. Então, tá bom. Então, olha só. Vamos, então, para a segunda função. Manutenção da osmolaridade do sangue. Então, de novo, vou falar um pouquinho aqui sobre osmolaridade. Eu até acrescentei um slide, porque eu não teria o quadro para a gente escrever. Então, eu acrescentei um slide que eu vou passar aqui para vocês e depois eu volto de novo nesses tópicos, ok? Quando a gente fala de osmolaridade, é a concentração osmótica. O que é isso? É a concentração de sal e água. Imagina que esse quadradinho aqui é uma célula. E esses pontinhos verdes são os sais. Vocês percebem nessa foto que a quantidade de sal espalhado aqui dentro da célula e a quantidade fora da célula, vamos dizer que aqui é a corrente sanguínea, elas estão iguais. Nesse caso, a gente fala que está em homeostase osmótica, ou seja, está em equilíbrio, tá bom? Agora, quando aqui, por exemplo, no sangue, tá só um pouquinho concentrado, ou tem pouquinho sal, e aqui dentro da célula tem muito sal, o que que acontece? A água tende a ir para dentro da célula. Quando a gente fala dessa osmolaridade, quem vai passar e quem passa com facilidade é a água. Então, a água é que vai entrar nessa célula para tentar diluir um pouco mais esse sal que está aqui concentrado. A célula fica inchadona, bem globulosa, bem grandona, ok? E a mesma coisa o contrário. Se porventura aqui no sangue, ó, aqui no meio que a gente chama de extracelular, tem muita concentração de sal e aqui dentro da célula tem pouquinha, o que que vai acontecer? A água que vai sair da célula para vir para cá para tentar diluir essa concentração aqui de sal. Olha nessa figurinha aqui está falando sobre desmielinização, mas foi só uma gravura que eu tirei. Não precisem, né, se apegar a essa palavra, não. Só quero que vocês vejam mesmo no desenho. Porque o que acontece aqui nesse tipo de célula, que mostrou, né, no site que eu tirei a gravura, é o que acontece com todos. Então, ó, a água sai de dentro da célula para fora da célula. A célula fica murchinha. E aqui, ó, se você for ver, a concentração de sais aqui no meio extracelular já fica mais diluído, ó. Aqui tá juntinho, aqui, ó, separadinho. A intenção é que sempre fique em equilíbrio, sempre em homeostase, sempre nesse equilíbrio, tá? Osmótico, que a gente chama. E, professora, por que você está fazendo essa revisão e por que você está falando isso? Aí voltei para o slide aqui que vocês já até têm ele. Então, quando a gente fala manutenção da osmolaridade do sangue, é a concentração de água e sais. E, consequentemente, regulação do volume sanguíneo. Vou pegar um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa com hipertensão. Ah, professora, tem pressão alta. Uma pessoa hipertensa, pressão alta. Então, primeira coisa que os médicos falam é tire o sal da alimentação. Por que tirar o sal? Porque o sal vai dar muita concentração aqui, vocês estão vendo? Eu estou mostrando aqui a gravura. Então, vai dar muita concentração nesse meio extracelular. A água das células vai para
o sangue, vai sair, ó, vai acontecer exatamente aqui. Com isso, aumenta a quantidade de água dentro do vaso sanguíneo. Se você tem uma mangueira, você aumenta a quantidade de água, faz mais pressão na parede, que a gente chama, né? Se fosse uma mangueira, faz mais pressão no tubo, né? E a mesma coisa acontece com a gente, ok? É meio que uma mecânica mesmo. Então, fazendo mais pressão no nosso vaso sanguíneo. Quem vai auxiliar nisso tudo? Eita! Gente, peraí que eu me compliquei. Aí. Quem vai fazer a regulação, né, essa manutenção, são os rins, tá? E aí, ó, consequentemente, quando você regula o volume, você regula a pressão arterial também. Alguém tem alguma dúvida nesse slide? Porque eu falei muita coisa. Não, professora, foi ótimo. Tá. Ainda sobre funções do rim, né? Ainda sobre outras funções. Regulação do pH do sangue. Excretam H+, quando a gente coloca o H+, aqui o maisinho é pequenininho, tá errado aqui. Ele é bem pequenininho aqui em cima. Quando a gente fala H+, significa ácidos mesmo, ok? Então, excreta o H+, pela urina e retém bicarbonato. O rim, ele é o principal meio de eliminação de ácidos no organismo. A urina é naturalmente ácida. Então, o pH do sangue, que costuma estar em torno de 7,4, o pH da urina varia entre 5,5 e 7. Ou seja, é mais ácida do que o pH sanguíneo. Gente, lembrando que tudo que tiver abaixo de 7, ácido, né? Acima de 7, 8, a gente já considera básico. Então, valores de pH maiores ou igual a 7 pode indicar a presença de bactérias alcalinas na urina. E aí eu quero até entrar aqui com vocês numa curiosidade, né, a respeito da clínica. É muito importante saber isso, até mesmo quando a gente coleta, né, a urina, faz exame de urina do animal. Espera aí, gente, que eu vou fechar a porta rapidinho. Beleza, tá fazendo barulho aqui. Então, aí quando faz o exame de urina desses animais, a gente coleta e existem, lógico, métodos muito modernos, né, que você só coloca na máquina e a máquina já faz tudo, te dá o resultado. Mas existem também métodos, né, um pouquinho mais antigos, mas que são funcionais, que principalmente vocês que estão no campo, às vezes não têm essas máquinas modernas, né, podem usar aquelas fitinhas de pH mesmo, que a gente compra em loja aí, até de material de aquário, eu já vi que vende aquelas fitinhas para medir o pH da água. E aí você coloca aquela fitinha para medir mais ou menos a acidez da urina. É bem válida e dá para vocês terem uma ideia. Agora, em relação a bactérias, a gente não consegue ter uma ideia fidedigna coletando a urina diretamente da micção do animal. Vou falar em termos, né, menos técnicos, vamos dizer assim. A gente, quando vai fazer um exame de urina, a gente vai lá e faz xixi no potinho, ok? O cão, né, e outros animais domésticos, cavalo, enfim, todos os outros animais, se a gente pegar só a urina que ele faz e colocar diretamente no potinho, podem ser que tenham bactérias ali e que não sejam da bexiga, que não sejam do trato urinário do animal. Porque tem muito pelo ao redor, muito pelo mesmo. E com isso, tem muitas bactérias que ficam ali. Por mais que você lave, por mais que você faça uma higienização, ainda assim não é o ideal. Professor, então como que faz o exame de urina de um animal? Então, o nome é cistocentese. Pega a agulha e coloca diretamente na bexiguinha do animal.
Faz com ele geralmente deitado, de decúbito dorsal, ou seja, barriguinha virada para cima. Faz a tricotomia. Tricotomia é a retirada de todo o pelo. Faz da barriga, né? Da região onde você vai fazer o furinho, né? Onde você vai injetar a sua agulha. E aí faz a tricotomia, faz a higienização com álcool 70. E aí pega a seringa, através do ultrassom, você vê direitinho onde que tá a bexiga, se a bexiga tá muito cheia. Pelo ultrassom você já viu se tem alguma inflamação, se a parede da bexiga, né, se a mucosa tá certinha, tá bonitinho, se tá espessada. Então, pelo exame de imagem a gente já tem uma noção. Mas é importante fazer também o exame de urina. E com isso você introduz mesmo a agulha diretamente na bexiga. Não precisa de anestesia, uma picadinha, né? Como se fosse coletar mesmo um exame de sangue, faz uma picadinha e com isso puxa a urina diretamente da bexiga. Aí sim você vai ter certeza que o que aparecer ali de bactéria ou de cristal ou de qualquer coisa que venha aparecer estava dentro da bexiga e faz parte do trato urinário desse animal. Então, é um exame muito importante, né, para a gente avaliar. E, inclusive, a partir dali, a gente avalia também o pH dessa urina. Liberação de hormônios. Gente, se quiserem, podem me interromper, ou então, ao final de cada slide, eu vou perguntando se alguém tem alguma dúvida, tá? Liberação de hormônios. Os rins, eles são responsáveis por liberar a eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir células vermelhas. Então, as hemácias são estimuladas a serem produzidas por esse hormônio. Pessoas ou animais que têm insuficiência renal crônica, ou seja, os rins pararam de funcionar ou pararam quase em sua totalidade de funcionar, geralmente vai ter uma anemia. Anemia porque vai diminuir a quantidade de células vermelhas no sangue. E a gente chama ainda de uma anemia arregenerativa. Arregenerativa porque toda vez que tem o A na frente da palavra, significa não. Então, arregenerativa, não regenerativa. Por quê que é não regenerativa? Porque como não tem esse hormônio para estimular a medula óssea, o nosso organismo não vai estar respondendo, não vai estar produzindo para tentar compensar, tá? Então, é muito importante essa função. E ainda, excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, o que não precisa para o nosso corpo, né? Substâncias tóxicas, inclusive, que nós conversamos na aula passada, né? Por exemplo, os fármacos, de uma forma geral, as drogas, né? De uma forma geral, elas são metabolizadas pelo fígado, a gente discutiu a função do fígado, e são excretadas pelos rins, tá? E, além disso, restos metabólicos, ou seja, do metabolismo de substâncias, né? Então, produzem ureia, bilirrubina, creatinina. Eu não vou entrar não vou entrar em detalhes de todos, porque lá em fisiologia, né? Não sei se vocês já viram, ou se não, vocês vão ver detalhadamente cada partezinha lá da célula do néfron, o que cada parte faz, o que reabsorve, o que vai, o que fica. Então, hoje não é mesmo, é só mesmo para vocês familiarizarem com esses restos metabólicos aí. O único que eu vou chamar a atenção foi de um slide que eu também acrescentei por conta da aula ser online, é a ureia. Quando a gente faz a ingestão de proteína, né, com a digestão é produzido muito amônia. A amônia é uma substância muito, muito tóxica para o organismo. E essa amônia, então, ela vai para o fígado faz a conversão dela em ureia. Aí sim fica menos tóxica. Não que a ureia seja excelente, não é para a gente, né? Ou para os animais, para o organismo. Então, ela se torna menos tóxica e assim ela pode ser eliminada. Por isso o nome urina também, né? Dessa palavra ureia. Por isso que eu coloquei esse slide para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso continuar? Ô, Nathalie, eu fiquei um pouquinho em dúvida em relação a essa regulação do pH,
do sangue, Uhum. nessa conta que você fez aí em relação ao pH do sangue e ao pH da urina. Como que o rim faz esse equilíbrio aí? Repete para mim, um pouquinho. Repete a sua pergunta, porque veio algum barulho e eu não ouvi. Eu falo assim, em relação Finalzinho da Oi? sua pergunta. Não, então eu fiquei em dúvida, como é que o rim entra aí para regular, né, essa questão do pH, nessa conta que você fez assim, né, de que o pH do sangue é um e da urina é outro. Aí eu fiquei um pouco confusa aí, assim, eu queria que você repetisse essa função do rim aí, especificamente nessa regulação do pH. Tá. O rim, ele excreta ácido. Se ele está excretando ácido, a nossa urina vai ser mais ácida. E ele tende sempre a reter o bicarbonato, que é básico, para o nosso sangue ser mais básico. O nosso sangue sempre vai ser mais básico do que a urina. O pH da urina é ácido porque o nosso corpo tende a eliminar esse ácido. O nosso pH do sangue, ele não é ácido. Isso para quê? Por que que o nosso pH é desse jeito? Para manter todas as nossas atividades metabólicas, né? Toda a nossa fisiologia, o nosso corpo funcionando e as nossas células. Certo. Então, assim, é uma condição própria fisiológica da urina, a composição dela ser ácida. Isso. E a do sangue de ser mais base. Isso. Então, aí é que eu não sei se mais gente está confusa, que eu não consegui, tipo, rodar minha chavinha do entendimento aí, como é que ele faz essa regulação para manter esses níveis aí, né? Vamos dizer assim, ele vai eliminando acidez, você falou aí, né? Que o rim vai através da urina eliminando elementos ácidos para manter ele nessa condição ácida. Então, é aí que eu não estou entendendo. Não sei se eu não estou sabendo construir a pergunta, ou as duas coisas. Entendeu? Assim, dá para você explicar de um... Eu não entendi a pergunta. Eu também estou meio confusa aí na minha própria pergunta. Deixa eu te falar. Faz um asterisco e aí eu vou passando mais coisas. Aí depois, se você ainda não estiver entendendo, você volta nessa pergunta. Pode ser? Tá bom, pode ser sim. Beleza. Agora nós vamos começar na anatomia, mas ainda vou falar um pouquinho dessa fisiologia quando a gente entrar lá na unidade funcional, que é o néfron. Talvez ali eu consiga tirar essa sua dúvida, tá bom? O aparelho urinário, ele pode ser dividido em órgãos secretores e órgãos excretores. Gente, a anatomia ela é cheia de nomenclatura, tá? Por que que é dividido assim? Secretor são os órgãos que produzem a urina. No caso, os rins. Os rins, eles vão produzir essa urina. Eles vão filtrar e produzir urina. Filtrar o sangue e produzir urina. Os órgãos excretores, eles são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do organismo. Então, os órgãos... Gente, eu vou desligar o meu celular, porque eu não sei o que acontece. Ninguém me liga o dia todo. Aí, quando eu começo a dar aula, vem todas as ligações de pai, mãe, irmão e chefe ainda da Secretaria de Educação, que é o outro emprego que eu tenho. E acabou me desconcentrando, peço desculpa a vocês. Então, quando a gente fala em órgãos excretores, são encarregados em jogar a urina para fora do organismo. Ponto. Ureteres, bexiga e uretra, ok? Então, esses três aqui, excretores, e esse primeiro, secretor. E aí vem na localização. Eu vou ler aqui para vocês, porque já está no slide, está aí no material de vocês, mas eu vou explicar melhor na gravura, que vai aparecer ainda bastante. Nos mamíferos domésticos em geral, o rim direito se situa mais cranialmente que o esquerdo. Ou seja, fica mais próximo da cabeça, do crânio, do que o esquerdo. O polo cranial faz contato com o processo caudado do fígado e com o lobo hepático direito. Eu cheguei a mostrar para vocês, e eu vou retomar nessa gravura agora, na aula passada, uma impressão renal no fígado,
né? Porque o rim, ele fica encaixadinho, tá? O rim direito, ok? Ele fica encaixadinho ali no fígado. E ele se posiciona na fossa do fígado, em précio renalis, o nome técnico, a qual ajuda a limitar a sua movimentação. Então, nesse slide está mostrando a diferença do rim direito e agora, nesse último tópico, para o rim esquerdo. O rim esquerdo, ele tem mais mobilidade, já que ele não tem uma impressão equivalente no fígado. Ele não fica encostadinho no fígado. Vou mostrar a foto. Aqui a figura. Quando a gente mostra, olha o rim direito, tá vendo? Ele fica aqui, ó, encaixadinho no fígado, ok? E o rim esquerdo, ele fica mais caudal, ó, a cauda do animal. Fica mais caudal e ele fica mais livre, ele não tá tão fixo, encaixadinho. E eu coloquei essa foto aqui novamente, nesse slide, para mostrar para vocês, ó, a impressão renal do rim direito, que eu mostrei para vocês na aula passada, quando nós falamos sobre fígado. Tá vendo? Fica aqui encaixadinho. Só que vocês decidiram pela veterinária. E na veterinária, os animais são totalmente diferentes. Então, nos suínos, o rim direito e esquerdo, eles são simétricos, ou seja, estão basicamente na mesma posição. Não tem mais um mais cranial ou outro mais caudal, ok? E ainda, no ruminante, o rumen vai pressionar o rim esquerdo de tal forma que ele vai oscilar sua posição. Oscilar por quê? Quanto o rumen estiver mais cheio, mais distendido, mais deslocado em direção ao lado direito, ele vai estar. Então, ó, o rim direito vai estar lá certinho no lugar dele. Agora, o rim esquerdo, ele tende a fazer esse movimento de acordo com a quantidade de comida que tem nesse rumen de alimento, mas geralmente ele fica mais para o antímero direito, ok? Lembrem dos termos de anatomia, não sei se vocês chegaram a ver na Anato 1, mas revisem. E então, assim, a gente chama de antímero, né? O espaço direito e antímero, o lado antímero, direita e esquerda, é a divisão, né? No meio do animal. Ou para a direita ou para a esquerda, a gente usa esse nome antímero. Gente, estou passando, viu? Esse slide tem aí, esse que você está mostrando agora, não estou achando no meu aqui. Se não tiver, porque eu fui acrescentando ao longo aí. Eu posso também disponibilizar de novo para vocês. Tá bom? Tá bom. Eu dei uma mudada para conseguir ter mais fluidez, não me perder nessa videoaula. Porque, sério, para gente que é professora é diferente. Pelo menos eu senti uma diferença enorme. E aí, só para eu me organizar, para a aula não ficar confusa, e eu também não tenho como usar o quadro e outras ferramentas, vamos dizer assim, eu fiz umas mudanças mesmo. Acrescentei umas coisas, coloquei mais imagens, inverti algumas ordens de slides também, tá bom? Então, os rins, né? Órgãos pares, formato de feijão na maioria dos mamíferos, a gente vai ver que existem formatos bem peculiares de algumas espécies. Coloração vermelho parda. Nos bovinos, ele é multilobado, a gente vai ver. E no equino, ele tem o formato de coração, o rim direito. Aqui só um esquema para vocês verem, mas tem fotos ainda, figuras, né, de fotografias que eu vou mostrar depois. Aqui do cão, ó, em formato de feijão. O do suíno, ele é mais achatado dorso-ventralmente, ele é mais fininho, vamos dizer assim. Do pequeno ruminante, também em formato de feijão, um pouquinho maior. Agora, olha o do bovino, ele é multilobado. Olha aqui, ó, os lobos, tá vendo? E ainda do equino, aqui, rim esquerdo e direito. Lembra que eu falei que o rim direito, algumas pessoas dizem formato de coração. Ah, professora, eu não tô vendo um coração aqui. Gente, então, pirâmide ou triângulo equilátero. Equilátero porque tem os 3 lados iguais. Então, para quem consegue ver mais um triângulo, né? Enfim, uma pirâmide.
Aí fica ao critério. Eu acho o coração mais romântico, brincadeira. Fica aí, mas se usa falar mesmo em formato de coração, tá? E aí, ó, a superfície externa do órgão contém um envoltório de tecido conjuntivo denso, uma cápsula renal. Gente, o rim, ele também tem um envoltório gorduroso, tá? Para proteção mesmo, ele tem um envoltório gorduroso. E ele tem uma cápsula chamada de cápsula renal. É uma cápsula que fica em volta dele mesmo para poder protegê-lo. Cada rim apresenta 2 polos, cranial e caudal, ok? 2 superfícies, dorsal, que fica em cima, ventral, que fica embaixo, e ainda 2 bordas, lateral e medial. Lembrando, gente, também que essa superfície dorsal e ventral, elas são diferentes. A superfície dorsal, ela é mais achatada, porque ela fica em contato com a parede, né? Fica em contato com a parede dorsal, bem aqui em cima. Agora, a parte dela ventral fica mais arredondada, porque não tem nada pressionando ali esse órgão, ok? Então, se porventura vocês virem um órgão solto, né, na mesa lá do anatômico. Ah, eu não sei se ele é o rim direito ou se ele é o rim esquerdo. Primeira coisa que a gente tem que olhar, qual face dele que está mais achatada, né? Na parte dorsal, ou se tiver, enfim, dependendo, né, de onde tiver essa face achatada, você vai saber se é o direito ou esquerdo e vendo também essa posição, né, que essa parte aqui é lateral e aqui é medial. Então, com isso, a gente consegue identificar qual rim que é. Alguma dúvida do que eu falei? Então, se ela tiver mais achatada, é o lado dorsal. É o dorsal. Por quê? Está em contato com a parede. Certo. Tá bom? Uhum. Na borda medial, encontra-se uma área para saída de estruturas. Tá vendo aqui onde sai artéria, veia, ureter, até nervo? Essa regiãozinha que eu estou mostrando aqui com a setinha, a gente chama de hilo renal, ok? Perdão. E esse conjunto aqui de estrutura, artéria, veia, ureter, a gente chama de pedículo renal. Então, o conjunto dessas estruturas que saem é pedículo. Ah, professor, e onde é que fica esse pedículo? No hilo, ok? Que é onde tem essa saída aí dessas estruturas. Então, aqui, ó. De novo, o hilo, ok? O polo cranial, caudal, margem lateral, margem medial, os ureteres. Aqui, observem a cor, ele está coberto com a cápsula, então aqui ele está com a cápsula renal. Aqui, na figura de cima, né, na primeira figura, ele está sem a cápsula, então você vê a cor, né, mais aproximada do rim, de como ele é. E podem ver que é bem gordurosa, ok? E ainda, pessoal, existem ligamentos aqui, né, que vão prender esse órgão no corpo do animal. Mas a gente não vai entrar em detalhes nesses ligamentos agora, porque não tem nem figura aqui para mostrar para vocês. Mas na prática, quando a gente repor, a gente fala mais sobre esses ligamentos. Professora. Oi. Então, o I não seria a base do canal? O hilo? Não, o hilo é essa deformidade. Quando a gente mostra um feijão, sabe? É como se fosse aquele olhinho do feijão assim de dentro, sabe? É onde vai sair esse pedículo renal. É onde estão essas estruturas aqui, onde a gente consegue... Sim, então seria a base para essa estrutura, no caso. Isso. Exatamente. Aham. Ok. Beleza. E aqui, ó, nossa figura cinza de um anatômico, né? Onde aqui de vermelho a gente chama de base
lateral ou margem lateral, margem medial. Aqui, extremidade cranial ou polo cranial, extremidade caudal ou polo caudal, tá? A cápsula, olha, que eu falei até para vocês, né? Aqui, ela tá, olha a quantidade de gordura, né? De tecido adiposo. E essa cápsula, ela envolve todo o rim para conferir a proteção desse rim. E aqui, ó, tirada parcialmente, né? Ela foi puxando até aqui. Então, você vê a diferença de um rim sem a cápsula e com a cápsula. E aqui ainda, ó, ele com a cápsula completamente retirada, né? Então, essa aqui é a cápsula renal. O rim do suíno, né? Aqui ele tá cortado, tá seccionado, né? Então, a gente só tem a metadinha. Mas ele é mais achatado, como eu falei para vocês. Achatado o quê? Dorso ventralmente, ele é mais fininho. E também, ó, aqui a cápsula dele. E olha o rim bovino, né? A gente não tem esse rim lá no anatômico. Só que eu não sei como que é aí em Nova Venécia ou onde vocês moram, né? Porque tem pessoas aí de vários municípios. Aqui em São Mateus vende muito esse rim nessas bandejinhas de isopor no supermercado, né? Que fica com... Fica na parte dos frigoríficos lá da carne. Tem uma parte refrigerada e fica muito nessas bandejinhas. Então, eu não sei se vocês já viram, acho que a maioria já viu. Ou então, fiquem mais atentos quando vocês forem ao supermercado, que vocês vão ver. Dizem que é muito bom, muito gostoso. Eu nunca comi, né? Acho que eu nunca tive essa curiosidade de comer. Mas eu topo tudo, assim, acho que se alguém fizesse, eu também nunca tive essa oportunidade, assim, de chegar na casa de alguém e a pessoa falar, tô comendo um rim, então, vem aqui em casa comer um rim. Isso nunca aconteceu, então acho que por isso que eu nunca comi. Mas dizem que é muito bom, assim, já ouvi falar que era muito bom. E por que eu ouvi falar isso? Porque uma vez eu consegui umas peças de doação para dar uma aula no ensino fundamental mesmo. E aí a pessoa me deu algumas peças, né? O cara lá do batedouro, mas ele falou que o rim não, porque o rim era caro, vendia bem, e o rim era uma parte muito gostosa, e ele também gostava muito, então o rim ele não ia doar. Então, vai saber, né? Então a gente vê que ele é multilobado. Ó, aqui, lobo renal. Cada partezinha dessa é um lobo, são vários lobos, ok? E aqui também na parte do hilo, né, artéria e veias renais, aqui mostrando artéria, veia e ainda o ureter, tá vendo? E aqui com a cápsula também, aqui ele tá sem a cápsula, tá? E aqui, ó, com a cápsula parcialmente retirada, tá vendo? Aqui sem a cápsula e essa parte aqui com a cápsula. E olha o rim do equino, como que é diferente, né? Como eu falei para vocês, o rim direito em formato de coração ou em formato de triângulo, tá vendo? E o rim esquerdo, né? Nesse formato também diferente dos outros, né? E um rim também diferente do outro. Então, se porventura vocês virem, é normal, né? Vocês entenderem que é o formato assim mesmo. Aqui também a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando chegar em sistema circulatório, quando a gente entrar no sistema cardiovascular, tá? Só para mostrar para vocês que o sangue arterial, vocês acompanhem a setinha aqui, ok? Aqui embaixo. O sangue arterial, ele chega nos rins através da artéria renal. Essa artéria renal é uma ramificação da aorta. Então, a aorta que sai lá do ventrículo esquerdo, na hora de fazer irrigação com um sangue oxigenado, que eu falei para vocês que é vermelhinho, então entra aqui no rim. E aí aquele sangue venoso, né, aquele sangue rico em gás carbônico, depois que faz a troca, ele vai para a veia renal. Então ele é recolhido pela veia renal. Essa veia renal, ela se une à veia cava, só que aí a gente não fala inferior, a gente fala caudal. Essa figura é uma figura de um humano. Então, o humano é superior e inferior. O animal, ele é um quadrúpede, então é tudo cranial ou caudal, ok?
cranial, considerando que a cabeça está para lá. Ok? E agora falando da anatomia interna. Quando a gente secciona esse rim, quando a gente corta esse rim. No corte frontal são reveladas duas áreas. Córtex e medula. Então, ó, córtex, sigam a minha setinha aí na imagem. Então, córtex mais externo. E a medula é toda essa parte mais interna, ok? Quando a gente une córtex e medula, a gente fala que isso aqui tudo é o parênquima renal, tá? A medula, ela vai ter de 8 a 18 estruturas, o que a gente chama de cuneiformes, devido a esse formato. E o nome dessas estruturas são as pirâmides renais. Então, de novo, cortei o rim, córtex e medula. Na medula vão ter as pirâmides, beleza? Assim, e ainda localizados aqui, tá cortando aqui, mas nesse parênquima aqui renal, eu acho que está escrito isso, é porque a minha imagem ela corta quando eu projeto aqui para vocês, quando eu compartilho com vocês, mas eu acho que é isso que está escrito. Que aqui ainda nessa parte aqui do parênquima é que tem os néfrons. Os néfrons são as células, as unidades funcionais do rim. Então, mostrando aqui para vocês, ó, córtex, aqui já é uma figura, gente, aqui, ó, é uma figura de um animal recém-morto, ok? Aqui é uma figura anatômica, né, depois que ela passou pelo formol, e aí ficou cinza. Então, ó, aqui em cinza mais claro, né, o córtex, aqui em cinza mais escuro a medula. Na medula estão aqui, ó, as pirâmides, ok? Que estão aqui representado aqui, essas estruturas cuneiformes. E ao final dessa medula, a gente ainda tem a papila, ok? Que é o finalzinho da pirâmide. E aqui, não sei se dá para vocês verem, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso na prática, com certeza. A peça já está lá, só a gente cortar, né, fazer essa secção. Aqui, ao redor dessa papila, fica o cálice menor. É como se fosse a região onde coleta essa urina que já é produzida. Esse cálice, então, ele coleta mesmo, ele faz um cálice. E ele coleta essa urina. Do cálice menor, ele vai para o cálice maior, vai para a pelve renal e aí vai para o ureter, que é o que vai levar a urina até a bexiga. Alguma dúvida? Querem que eu repita? Eu tô com uma dúvida, professora. Você falou que a soma do córtex com a medula renal forma o parênquima, certo? Isso. Então, os néfrons estão distribuídos nessa região, ou seja, praticamente no rim todo, então. Isso. E tem milhões de néfrons, muitos. Eles, tecnicamente, não dá para perceber porque eles estão diluídos dentro desse parênquima. Eles são microscópicos, né? Ah, ok. São estruturas microscópicas e a gente só consegue ver... Espera aí que eu vou passar aqui. Cadê um? Aqui. Eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto. Olha só. A unidade funcional dos rins, a gente chama de néfron, né? Se a gente pegar um pedacinho, fizer um cortezinho e colocar, né, num microscópio muito bom até, né? Se a gente pegar aquele microscópio de mesa, que é o que vocês usaram, né, na histologia, a gente não consegue ver tão perfeito, né, e tão ampliado todas essas estruturas aqui, não. Precisa ser um microscópio mais, um eletrônico mesmo, né, de transmissão, para que a gente consiga ver ainda mais ampliado. E aí, nesse cortezinho, a gente vai ver, ó, tá vendo que aqui pegou, olha o cortezinho aqui, pegou córtex e medula, tá vendo? Então, nessa região estão os néfrons.
Os néfrons, eles são os responsáveis por fazer a filtração. Aqui em azulzinho é o glomérulo. Aqui, ó, glomérulo. Ele faz a filtração junto com a cápsula, tá? Tem a cápsula de Bowman, mas não fiquem preocupados com isso, porque quem vai cobrar isso é a professora de fisiologia de vocês. Então, aqui nos néfrons, no glomérulo, é onde ocorre a filtração junto com a cápsula. E aqui, ó, nesses túbulos, ok? Ocorre reabsorção e secreção. De quê? De sais, de água, de substâncias. E aí, vocês vão ver ainda em fisiologia que cada partezinha dessa é responsável por uma determinada função, tá? Mas aqui não é nosso objetivo, então não vou entrar em detalhes hoje. Deu para responder um pouquinho a dúvida? Sim, então também o cálice e essas outras estruturas, túbulo, coletor e tudo mais, são tudo microscópicas também, né, professora? Isso aqui tudo é o néfron. Quando a gente fala em glomérulo, cápsula de Bowman, né, túbulo coletor... O constituinte do néfron. É o quê? Eles são constituintes do néfron. Isso, são estruturas do néfron. E esse néfron a gente não consegue ver macroscopicamente, não, só mesmo microscopicamente. Mas são milhões, ó. Eu até coloquei um slide aqui para vocês, colocando aqui néfrons, quantidade variável entre espécies. Né? Então, aqui nos bovinos, por exemplo, 4 milhões, né? Suínos, 1.250.000, aproximadamente. E a gente pode também ter noção de acordo com o tamanho, né? Se você for olhar o rim do boi, né, bovino é muito maior do que, por exemplo, de um gatinho, que tem 190.000, né? Então, é uma quantidade aproximada a quantidade aproximada de néfrons nos rins. Só vou voltar lá agora as fotinhos. Aqui, essa daqui eu já falei. Aqui. Então, de novo, ó, córtex, medula. Aqui mais escurinho, as pirâmides, ok? No final de cada pirâmide, a gente tem a papila renal. E aí sim vem já o cálice menor, cálice maior, a pelve, que já é a região de saída do rim para o ureter. E aí sim vai para o ureter. Mais uma foto mostrando aqui, né, de novo, o cálice maior desembocando na pelve renal, ok? Então, cálice maior, ó, alfinete, cálice maior, pelve renal, ok? E aí sim a saída para o ureter. Preciso repetir? Aqui, novamente o rim do suíno, muitas fotos mostrando a mesma coisa. Aqui, ó, aqui é interessante porque é o rim bovino, né? A gente chama também de rim multipapilar, porque ele é multilobar, multipiramidal, porque tem várias pirâmides, e ainda tem várias papilas, ok? Aqui, ó, onde está o alfinete azul, a gente chama de papila renal, que eu falei para vocês que é o finalzinho lá da pirâmide renal. Eu coloquei para vocês no fórum um link de uma aula que eu sugeri, uma videoaula de uma professora, que eu achei bem bacana a videoaula, mostrando, no anatômico mesmo, né? Uma professora de anatomia, mostrando essas estruturas. Então, eu acho interessante vocês entrarem lá e virem, porque às vezes com foto fica difícil a gente mostrar as estruturas realmente como elas são. Mas eu acredito que as dúvidas que vocês tiverem sobre pirâmide, papila e cálice menor, vocês vão tirar nessa aula, porque ela levanta a estrutura, e aí com isso você consegue visualizar melhor. Aqui eu já falei. E agora nós vamos para ureter, bexiga e uretra. A ureter, bexiga, uretra, eles não vão modificar a urina. Eles são simplesmente excretores. São para conduzir, a bexiga vai armazenar e depois excretar essa urina do jeito que ela tá? Aqui mostrando para vocês uma foto de humano mesmo.
mostrando aqui os dois rins. O ureter, ó, esse vaso, eu estou mostrando a foto da direita, ok? Então, o ureter aqui, levando do rim até a bexiga vai fazer o armazenamento e, ao final, a uretra, ok? E aqui, agora, a imagem da esquerda, né, um cão, mostrando aqui os dois rins. Não dá para ver tão bem, ó, mas os ureteres é esse vasinho aqui que vai levar a urina até a bexiga e a bexiga, uretra. Percebam bem, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a diferença da uretra, da fêmea e do macho, tá? Que assim como de nós seres humanos, de homens e mulheres, elas são diferentes e com isso nós mulheres ficamos propensas a mais a cistite, né? Muito mais que os homens, e os homens têm mais propensão a ter problemas com cálculos ali urinários do que nós mulheres. Mas eu ainda vou falar mais sobre isso adiante, tá? Ó, ureter, estrutura que liga os rins à bexiga. A bexiga também é chamada de vesícula urinária, ok? Fazem a propulsão da urina por peristaltismo. Então, a gente já chegou a falar de movimentos peristálticos lá em sistema digestório. Quando a gente falou de movimentos peristálticos, não sei se vocês lembram, é o movimento do esôfago, né? Para levar o alimento, o bolo alimentar, quando a gente faz a deglutição até o estômago, esse esôfago, ele faz um movimento peristáltico, ele vai, ó, fazendo movimentos com a parede dessa forma, de forma que empurre o bolo alimentar. São movimentos involuntários. A gente não fica, vai lá, esôfago, vai lá, né, contrai, não tem como. Né? Então, automaticamente, ele já faz isso. Esse movimento de peristaltismo também acontece aqui nesse ureter, tá? Para a saída dessa urina, para a condução dessa urina. Porém, são movimentos muito mais leves, né? Não tem a necessidade de fazer movimentos tão bruscos como no esôfago. Contração também involuntária. E aqui mostrando para vocês, ó, o ureter. O ureter, ele tem aqui, gente, tá cortando aqui para mim. O que está escrito embaixo da gravura? Que eu coloquei alguma coisa que eu não sei o que é, que para mim corta. Professora, aqui tá a mesma coisa que tá aparecendo no quadro. Alfinete vermelho é ureter de um cão, tá escrito. Não, esse eu li, mas tem uma frase embaixo que corta totalmente. Eu vejo só o que tem, mas não consigo... No slide só tem isso aí mesmo, na nossa apostila. Mas aí, onde eu estou compartilhando com vocês? Também a mesma coisa. Escrito ureter abdominal, pélvico intramural. Ah, tá, beleza. É porque eu acrescentei depois. É porque eu não consigo ver. Eu consigo ver que tem uns risquinhos, assim, de que tem alguma observação que era para eu falar com vocês hoje, mas não consigo ver o que é que está escrito. Então, gente, o ureter, ele também ele é classificado, denominado de acordo com a região onde ele apresenta, onde ele está. Né? Então, logo que ele sai do rim, ele chama de ureter abdominal, porque ele está na região abdominal. Quando ele vai indo em direção à bexiga, a gente já chama de ureter pélvico, porque ele está na região pélvica. Inclusive, lembra que quando nós falamos sobre cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica, nós falamos que existem órgãos que se iniciam, né, numa cavidade e eles dão continuidade e vão até outra, né? Foi até uma pergunta que vocês me fizeram. E o sistema urinário é um exemplo disso, né? Então, o ureter, ele tem o abdominal, pélvico e tem ainda o intramural. O intramural é quando ele já está chegando na bexiga, quando ele já está ali passando para a bexiga. Aí a gente chama de ureter intramural. Aqui, ó. Se a gente for ver, essa região dele aqui, que está entrando na bexiga, tá? Que eu estou apontando com a setinha aqui na figura, a gente chama ele de intramural. Beleza? Então, a bexiga, né? Compartimento para armazenamento temporário de urina.
Como o sangue é filtrado sem parar, a urina, teoricamente, deveria sair também no fluxo contínuo, né? Mas isso seria inviável para as atividades, né, para o dia a dia, imagina. Então, existe a bexiga para fazer o armazenamento temporário dessa urina, até um local específico ou a hora específica, para que todos possamos fazer, né, a urina, todos possamos urinar. E aí, eu acrescentei também aqui, porque algumas coisas eu acrescentei também, gente, porque como a gente não vai ter aula, né, prática tão cedo, então eu acabei acrescentando aqui termos da aula prática para já passar aqui para vocês na teoria e até mesmo para vocês pesquisarem. Então, por exemplo, ápice, corpo, colo, o úraco que tem no ápice, tudo isso eram coisas que eu ia mostrar para vocês na aula prática. Então, vamos falar um pouquinho deles agora. Aqui no ápice, é essa região aqui que eu estou apontando para vocês, o ápice da bexiga. Corpo é aqui, essa região que eu estou apontando para vocês com a setinha. E o colo já fica próximo da uretra. Aqui, ó, onde eu estou mostrando agora, é a uretra, tá? Nesse ápice, existe o que a gente chama de úraco. O úraco é uma região mais espessada, com um tecido mais fibroso. Porque quando é filhote, está lá na placenta, eles não urinam, né? Então, essa região, ela fica, né, basicamente abertinha, ela é modificada. E a partir do momento que ela vai se fechando, que o bebê vai se formando para nascer, o feto, né, no caso, ele vai se fechando. E quando vai se fechando, vai vai estruturando, né, um tecido conjuntivo mais fibroso e essa estrutura a gente chama de úraco. Aqui não dá para ver nessa foto. Tá? Aqui um esquema da bexiga, porque a gente não vai conseguir, olha só como que é um esquema de uma gravura, de um desenho, e como que é uma foto de uma estrutura mesmo no anatômico, né? Bem diferente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o esquema primeiro, depois a gente passa para a foto. No esquema, a gente vê o quê? O peritônio, que envolve a bexiga. Aqui, ó, a bexiga, ela tem uma parede muscular, ok? Então, ela tem esse músculo chamado de músculo detrusor. Esse músculo, porque ele vai comprimir e vai também se expandir na medida que for necessário. Quando a gente vê essa parede interna da bexiga, a gente também chama mucosa, tá? Então, mucosa da bochecha, a parte interna da bochecha. Mucosa do nariz, parte interna do nariz. Mucosa da bexiga, parte interna da bexiga. E aí, ó, quando a gente, né, faz a secção da bexiga, a gente abre a bexiga e vê por dentro, a gente consegue visualizar o orifício do ureter. Tá vendo aqui, ó, o ureter, ele chega e ele desemboca dentro da bexiga. Então, tem uma região que a gente chama de trígono da bexiga. O que é esse trígono? Tá o nomezinho aqui. É quando é essa região onde tem os dois orifícios do ureter e ainda o orifício da uretra. Então, trígono, 3, né? Esses 3 orifícios a gente chama de trígono. E ainda tem 2 esfíncteres, o esfíncter interno e aqui ainda mostrando ó, o esfíncter externo. A gente vai ser voluntário, né? Quando a gente prende a urina, quando a gente segura, a gente faz uma compressão para que a urina não saia. Quando a gente vai ao banheiro, a gente, enfim, né, relaxa o esfíncter e com isso a urina sai, ok? Agora vamos passar para a foto. Ó, o ósteo do ureter direito e esquerdo. Aqui o ósteo da uretra. E aí, com isso, ó, essa região aqui, se porventura tiver um alfinetinho aqui no meio, a gente chama de trígono, ok? Trígono da bexiga.
Aqui é um macho, então tem a foto aqui da próstata. A próstata, ela fica ao redor da uretra, tá? Então, a primeira porção da uretra masculina tem a próstata e, inclusive, essa parte da uretra a gente chama de uretra prostática ou parte prostática da uretra. Alguém tem alguma dúvida? Professora, Eu tenho. lá na A UFCE, questão do cachorro que ele. Oi. Oi, pode falar. A questão do cachorro que ele faz marca de território. Tem alguma estrutura que armazena essa urina? Como acontece? Os esfíncteres mesmo. Agora, ele tem essa demarcação de território pelo olfato dele mesmo, né? Por questão mesmo de cheiros e de hormônios que ficam, né, de outros cães. E aí, principalmente quando tem essa urina de outros cães que saem, aí ele vai e marca o território dele, mas é voluntário. E em um momento esse sistema pode passar a ser involuntário, assim, devido a alguma patologia? Pode. Vou falar aqui nesse próximo slide. Ah, não, aqui, por exemplo. Depois eu volto lá. Gente, então, ó, uretra, o canal onde é eliminada a urina, ao redor existem os esfíncteres. A micção ocorre quando os esfíncteres estão relaxados. E aí, olha só, a micção, o nome micção, e aí quando eu falo para vocês que tem que saber termo técnico, é porque tem mesmo, tá? Por mais que vocês falem com os proprietários, né, fazer xixi, e etc., até mesmo para vocês estudarem nos livros, vão ter termos técnicos, então vocês têm que se familiarizar. E aí, micção tem usado para designar o esvaziamento da bexiga, tá? Como que isso acontece? A medula espinhal e tronco encefálico vão fazer os centros de controle, absorvem reflexos dos receptores alojados na parede da bexiga. Como que você sabe que você está apertado? Como que você sabe que essa bexiga está cheia? Existem milhares de receptores na mucosa da bexiga. Então, na parede interna, existem receptores. E aí, quando vai aumentando a vontade de urinar, né? Aliás, perdão. Quando vai aumentando o volume de urina, né? O rim vai filtrando, a bexiga vai ficando cheia, com muito líquido dentro, vai pressionando esses receptores. E aí, quando faz essa pressão, leva a mensagem para o centro de controle, leva a mensagem para o sistema nervoso central. Você tem consciência de que você está apertado, de que você precisa ir ao banheiro, né? E com isso você vai ao banheiro e faz o controle voluntário dos esfíncteres. Como que isso pode acontecer? Até mesmo rompimento de medula, né? Quando existem, por exemplo, acidentes, eu tenho uma especialização em fisioterapia veterinária. Numa outra oportunidade, eu quero também falar um pouquinho para vocês sobre fisioterapia veterinária, porque é um ramo bem legal. E acupuntura também. Não é minha especialização em acupuntura, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre a área. Então, quando rompe essa medula espinhal, com fratura de coluna mesmo, atropelamento ou queda, né, gato que pula de andares e tudo mais, pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer dele não conseguir urinar sozinho mais, e aí você tem que fazer massagem, ou ainda você tem que dar remédios para que esse esfíncter consiga relaxar, porque às vezes a bexiga pode ficar bem tumefeita mesmo, bem rígida, bem dura, e por mais que você faça massagem, o esfíncter continua comprimido. E aí essa urina não sai. Esse é um problema muito mais grave até. Aí também com a acupuntura você consegue, né, colocar as agulhas ali nas posições, né, adequadas, e aí com isso você consegue o relaxamento do esfíncter e consegue fazer com que o animal faça essa micção, tá? Esse é um. E o contrário é quando ele perde o controle do esfíncter e o esfíncter fica relaxado. Aí com isso o animal tem que usar fraldinha, né? Porque não vai ter controle, fica igual um bebê mesmo, não vai saindo normalmente.
né, continuamente, vamos dizer assim, normalmente não, continuamente, e ele não consegue segurar, enfim. Então, a partir do momento que você tem qualquer problema, né, no sistema nervoso central, nos centros de controle, pode acontecer. Consegui responder? Aquelas manobras que o pessoal faz, Nathalie, para fazer esvaziamento de bexiga dos animais, você acha que pode causar rompimento da bexiga ou ele é um músculo bem existente? Só avaliando. Não tem como te dizer, porque cada caso é um caso. Para eu saber como que essa massagem foi feita, que eu não sei como foi feita, eu não estou vendo agora, né? Existem várias formas. Então, depende de como a massagem é feita, depende em que situação é feita, depende de muita coisa. Eu não tenho como te responder assim, né? Fica muito vago, vamos dizer assim. Não, ok. A Curiosidade. bexiga é resistente. Agora, pode dar rompimento? Pode. Vamos dizer, vou colocar um caso extremo. O animal está com uma inflamação muito grande, com uma cistite muito severa, uma infecção bacteriana, assim, daquelas que já está começando até a fazer necrose parcial da bexiga. Se eu fizer ali uma massagem, dependendo da força que eu coloco, pode romper. Principalmente porque a parede já está debilitada. Então, depende. Não existe um sim ou não. Mais alguma pergunta em relação a isso? Aqui, ó, só vou voltar nessa figura, né? Aqui, de novo, ó, o rim, ureter, aqui quando entra na bexiga e a uretra mais embaixo, ok? E aqui uma foto, um animal recém-morto, né? A gente consegue ver... Oi? Alguém queria falar alguma coisa? Acho que não, professora, pode ser. Tá. Então, aqui é a mucosa da bexiga, ok? Então, de novo, o trígono, tá? A gente vai ver... vocês chegaram até a ver lá no anatômico umas bexigas que tinham de suíno. A bexiga do suíno, ela é um pouquinho diferente da dos outros animais, tá vendo? Ela é mais compridinha, né? E aí, esse aqui é o trígono, ó. Aqui os orifícios, né? O ósteo do ureter, ósteo, né? É a mesma coisa que o orifício. Então, por onde entra o ureter na bexiga, aqui é a uretra e aqui o que a gente chama de trígono. Posso parar 5 minutinhos? Pode sim, professor. Beleza. Pode continuar? Pode. Então tá, ó. A uretra é o canal por onde é eliminada a urina. Ao redor existem os músculos que são os esfíncteres, que nós já falamos. Aliás, eu já falei esse slide, desculpa. Aqui, ó. Essa figura, para mostrar para vocês a diferença de uma uretra de uma fêmea e de um macho, ok? Olha só a distância da uretra da fêmea e olha a distância, o caminho da uretra do macho. Ó, eu tô passando aqui o cursor do mouse, ó. É muito mais comprida, tá? E aí eu falei com vocês que, né, a gente ia retomar, eu vou falar agora sobre duas doenças, duas enfermidades que podem acontecer com mais frequência nas fêmeas por terem a uretra curta e nos machos por terem a uretra mais comprida. Infecção da bexiga, né? A chamada cistite. Pela uretra ser curtinha, essas bactérias que ficam aqui no meio externo, principalmente cadelas que ficam no meio sujo, não só cadelas, né? Os animais, de uma forma geral, que vivem num ambiente muito sujo, onde não são limpas, né? Limpos as fezes, urina e etc., e aí deitam, né, naquele ambiente, isso acontece com mais facilidade de ter uma cistite,
Porque as bactérias, elas sobem mesmo, ok? Elas ficam aqui na parte externa, mas elas vão sendo encaminhadas para dentro. Como o caminho é curtinho, essas bactérias elas sobem e se alojam aqui na bexiga. Além disso, tem outros fatores, né? Alimentação também e principalmente beber água. A gente sabe que é saudável beber água, mas quando chama atenção para beber água, principalmente gatos, felinos entram muito nesse aspecto, porque tem felino que só bebe água quando o dono abre a torneira da casa, né? Vai lá no banheiro e de manhã abre a torneira e o felino bebe água naquele momento. Para esses gatos que só bebem água quando ela é corrente, né, uma água corrente, o ideal é que se compre fontes mesmo. Sabe aquelas fontes que a água fica continuamente descendo? Aquelas fontes, elas são excelentes. Algumas são de difícil manutenção, porque para higienização, né? Difícil higienização, para higienizar não são fáceis. Existem uns bebedouros, quando a gente digita no Google ou no Mercado Livre para gatos, que eles já são especialmente para isso mesmo, para ficar fazendo essa cascata, né? E neles tem filtro, tem como higienizar, tem uns bem bacanas. Quando eu tinha minha gatinha, eu tinha um bebedouro desse, assim. E por que gatos, principalmente, só bebem água não, na maioria das vezes, né? Ou então tem preferência por água corrente, devido mesmo à ancestralidade deles, né? Ficou gravado nisso que o quê? Rios, eles não têm tantos anos de domesticação como o cão. Então, rios, lagos, né, cachoeiras, enfim, ao ar livre, na natureza, eles bebiam a água dessa forma. Então, eles ainda carregam com eles essa característica, né? Então, é muito importante que beba água mesmo. E por que beber água? Para fazer a lavagem. Eu vou usar bem esse termo mesmo, para lavar essa bexiga. Quanto mais água beber, se tiver bactéria instalada aqui, ou até mesmo cristais, né, que vão se unir formando os cálculos, aí é importante que beba água para poder lavar, tirar de forma mecânica mesmo, e expulsar essas bactérias dali. E aí eu falo também sobre, no caso do macho. O macho, ele já tende a acumular cristais, os cálculos, né, aqui na uretra. E pode, na verdade, não é acumular, é obstruir. Elas se acumulam na bexiga. Opa! Deixa eu voltar. Elas se acumulam, se agregam na bexiga, geralmente, ou até mesmo nos rins. E aí, na hora de descer, por a uretra ser muito fininha, tá? E muito comprida, aí acaba se alojando e obstruindo essa passagem aqui do canal peniano. E aí, com isso, causa muita dor. E na fêmea, pela uretra ser mais curta e maiorzinha, né? Mais calibrosa, o cálculo passa, né? Não tem tanto problema como nos machos. Agora, problema que pode dar em ambos de forma igual, quando esse cálculo se instala aqui no ureter, ok? E pode obstruir o ureter. Eu, Nathalie, já tive 2 vezes, ok? E aí, com isso, eu tive que fazer cirurgia mesmo para poder tirar esse cálculo do ureter. O meu estava mais ou menos nessa região. Na verdade, eu tive 3 vezes, 2 foram cirúrgicas. Gente, é genético, né? Por mais que eu beba água, controle a alimentação, a gente também não tem como controlar a alimentação 100%. Deveria, né? Mas devido ao tempo, por exemplo, a nossa vida corrida não tem como 100%. Mas minha mãe, minha avó, tem todo um histórico mesmo de cálculos. E aí, a primeira vez, acompanhem comigo, eu tive mais ou menos nessa região, fiz cirurgia. A segunda vez eu tive mais próximo do rim e também tive que fazer uma cirurgia. A terceira vez, ela ficou bem pertinho aqui da bexiga. Então, não precisei fazer cirurgia. Eu fui tomando muita água para essa pedra descer para a bexiga. E aí, a partir do momento que desce para a bexiga, na uretra é tranquilo para nós mulheres também, assim como nas fêmeas, né? Se fosse no caso de homens ou machos, né? No caso dos animais machos, aí
seria mais complicado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Professora, Hum. abriu de novo. Mostra aí o percurso aí, cada pecinha da anatomia aí, desse aparelho urinário, do cão principalmente. Eu fiquei confusa aí, logo abaixo que está a bexiga, porque eu não consigo mostrar, né? E depois vem a uretra. Mostra para mim, por favor. É porque tá tudo junto aqui. E eu também não vou entrar em detalhes agora em aparelho reprodutor. Eu posso até voltar essa gravura depois, quando a gente for falar de aparelho reprodutor masculino, né? Mas aqui na bexiga, a uretra, ela passa aqui dentro, ok? Ó, ela passa em toda essa região. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Pareceu tão expandida aí, assim. Muito grande, né? Olha só, eu voltei só aqui para falar, porque a uretra, ela inclusive do macho, ela é tão longa que ela recebe 3 denominações. Quando passa pela próstata, a gente chama de uretra prostática ou parte prostática da uretra. Aqui, ó, a uretra pélvica, ok? Da região pélvica mesmo, do animal. E quando chega aqui, ó, no corpo esponjoso do pênis, a gente vai ver que no pênis tem músculo esponjoso e cavernoso, tá? Tem parte esponjosa e cavernosa. A uretra, ela passa dentro da parte, que é o próximo slide aqui, ó, dentro da parte esponjosa. Então, a gente chama de uretra esponjosa. Então, 3 partes, ó, prostática, que a gente viu, pélvica e ainda a uretra esponjosa. E no final dela, onde ela desemboca, que é a glande do pênis, a gente chama de ósteo externo da uretra, que é onde está esse alfinetinho aqui azul. Tranquilo? Esse onde está o alfinete vermelho, então é a parte... É a uretra. Não, pois é a parte esponjosa, vamos dizer assim. Isso. Porque tá no corpo esponjoso aqui, ó, do pênis. Entendi. Esse aqui é o pênis. Tudo isso aqui. E a uretra, a gente sabe que ela passa dentro do pênis, né? No caso dos machos. Óbvio, né? Ok. E aí, gente, falando um pouquinho sobre cálculos, né, que eu já até comentei com vocês, eu quero fazer uma errata na aula passada. Eu usei o termo cálculo vesical para vesícula, para pedra na vesícula biliar. Só que na vesícula biliar não se usa falar cálculo vesical. Cálculo vesical se usa para bexiga urinária. Tá? A bexiga ela é também chamada de vesícula. Então, quando esse cálculo ele acontece na vesícula biliar, para poder diferenciar um nome do outro, né, o cálculo, saber exatamente onde está e diferenciar esses termos, na vesícula se usa colelitíase. Esse é o nome mais correto, né, o nome correto quando a gente fala de cálculo na vesícula biliar, é colelitíase. E quando a gente fala de cálculo na bexiga urinária, aí sim a gente fala cálculo vesical, que é a pedra na bexiga. Ok, meninos? Para hoje, era mais ou menos isso mesmo que eu tinha que passar para vocês. Nessa aula de rim, eu tinha feito um roteirinho que vocês têm aí, eu não mexi em nada nesse roteiro, ele continua igualzinho, que era para a gente usar na aula prática, tá? Por isso que eu até dei uma mexida nessa aula teórica e nos slides, mas mais mesmo para vocês entenderem e para que eu consiga mostrar um pouquinho da prática na aula teórica, né? Uma vez que a gente não vai ter esse anatômico hoje. E aí, ó, tem mostrando aqui certinho, seria mesmo para vocês seguirem lá no anatômico, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, se Deus quiser. E era isso mesmo, olha. Eram todos os nomes, né, um roteirinho para vocês já identificarem na prática no anatômico. E é isso para hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação?
Tem como você postar esses slides? Tem. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Semana que vem, o sistema vai mudar. Vocês já receberam alguma informação em relação a isso? Algumas, mas não especificamente, assim. Ninguém chegou pra gente e falou, não. A gente só soube pelos professores, alguma coisa assim. Algumas coisas também. Na verdade, eu tenho recebido muitos e-mails da Multivix. Um dizendo que vai ser de um jeito, aí depois mandam outro fazendo uma errata falando que é de outro, e enfim. Mas agora eu acho que eles chegaram num consenso mesmo. E eu recebi um e-mail hoje falando que esse sistema nosso, ele vai mudar. Pelo que eu entendi, ele vai ficar mais moderno, vai ficar melhor. Eu ainda não tive conhecimento, mas eu tenho essa esperança. Quem comentou com a gente foi Fagner, né, professor de farmacologia, mas não chegou nada pra gente oficial ainda não. Tá, o sistema, ele vai ser, quer ver? É porque são os nomes, gente, que eu ainda estou me familiarizando. É tudo muito novo pra gente também. Só entrar aqui na parte da Bruna. Ó. O nosso sistema hoje, ele é chamado de TOTSB, é isso mesmo, né? Não sei nem como é que fala. Ele vai ser para esse sistema Moodle ou modal. E aí, o que acontece? Tudo que nós postamos nesse antigo sistema, a gente, pelo que eu entendi, vai ter que repostar no novo. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque eu já vou ter que mudar. Como a gente vai mudar o sistema, tudo que está em um, eu já vou ter que passar para o outro, e aí eu já passo essas aulas atualizadas para o sistema novo, pode ser? Uhum. Porque aí eu não preciso trocar lá no sistema antigo, e sendo que a partir de semana que vem já vai ser o sistema novo e aí eu vou ter que fazer novamente. Então, tanto as aulas passadas, até mesmo o sistema digestório, tudo que eu mexi um pouquinho, que eu sempre faço alguns ajustes e vão se acostumando com isso, porque toda aula eu dou uma olhada e acabo mexendo em alguma coisa. Então, eu já coloco as aulas atualizadinhas nesse novo sistema para vocês. Tranquilo? Uhum. Mais um recado. De acordo com as datas de vocês que eu coloquei no sistema, eu ia passar um trabalho para amanhã. Amanhã eu ia lançar no sistema. Só que, devido a essa mudança para o Moodle ou modal, gente, eu não sei como se fala, eu vou esperar um pouquinho na semana que vem, tá? Eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem, mas eu não vou lançar ele amanhã. Eu vou esperar o sistema novo, porque eu já lanço ele no sistema novo também. Seria Então, isso. Oi? Seria esse do dia... Deixa eu dar uma conferida aqui. Esse do dia 10, no caso, né? Do caso clínico. Isso. Se era para entregar dia 10, no caso. Só falta esse trabalho para vocês fazerem da minha disciplina. Então... A prova, no caso, eu já lancei o mapa mental, os 2 mapas mentais, então só está faltando esse trabalhinho valendo 2 pontos. Uhum. Tá bom? Que eu ia lançar ele amanhã, mas como mudou o sistema, eu vou esperar. E até porque se ele for mais moderno, não sei como que funciona, eu acredito que vai ficar melhor, até para vocês também. Ai, professora, Professora, misericórdia. Um de cada vez. Deixa eu sair daqui do... aí no caso a gente espera para postar os trabalhos nesse novo portal ou pode postar no portal que a gente já está usando e vai dar certo? Só um minutinho. Ô, Christian, como é que eu faço para voltar a tela toda inteira, como que tava? Em cima, no meio da tela, vai ter encerrar compartilhamento de tela. Interromper compartilhamento. Quer que eu tire aqui? Eu tiro. Pronto. Eu tinha esquecido disso. Perdão, se vocês esperam um pouquinho para anexar, pode esperar, porque está dentro do prazo ainda. Professora, aqui no caso, ela está perguntando, tipo assim, se vai mudar o sistema só de vocês e se o nosso também vai mudar. O nosso portal continua o mesmo, né? Não, é essa pergunta mesmo, Cristian. A professora entendeu. Espera um pouquinho, porque é isso mesmo. Igual eu já ia postar meu trabalho. Pode esperar um pouquinho. E aí, igual eu já ia postar meus trabalhos do mapa, aí eu vou esperar. Pode esperar, porque tem prazo ainda. Então, fiquem tranquilos, eu acho que esse sistema vai mudar. Pelo que eu entendi, esse sistema vai mudar para vocês também. Vai melhorar para vocês também. Né? Então, espera um pouquinho e aí com um sistema novo, mas quem já tiver... Ninguém postou ainda, eu acho. Pelo menos eu não vi que... Não recebi. Não consegui visualizar. Eu postei agora de noite o meu. Oi? Eu postei o meu agora, durante a aula.
Ah, tá. Então, por isso que eu ainda não vi. Mas não tem problema. Eu acho que eu já consigo visualizar e já consigo, né, de repente, salvar a nota. Mas quem ainda não postou, pode esperar até semana que vem, porque eu acho que o sistema vai aprimorar, vai ficar mais moderno. Essa foi a promessa da Multivix, né? Beleza, professora, obrigada. Então tá, gente. Eu não consegui acompanhar aqui o grupo de vocês de bate-papo, Não teve porque nada não, enquanto professor. Oi? Não teve nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né? Não tem nenhuma pergunta, né? Não, só essas duas últimas aqui que eu acho que... Ah, só a de Fernanda, né, que... Exposto. Porque melhora. Não, gente, é porque fica mais moderno. Olha só, eu não sei como que é o sistema do aluno de vocês. Quando eu falo de melhorar, é o seguinte: para nós, professores, para a gente conseguir postar um material, é uma burocracia danada. Eu entro no sistema, entro na outra página, anexo, adiciono turma, tiro aluno. O que eu faço para uma turma, depois eu tenho que fazer tudo de novo para outra turma. Então, assim, para nós, professores, para mexer, não é um sistema muito fácil, não. E nem muito prático. Então, pelo que eu entendi esse novo sistema, a gente vai ter mais facilidade para postar conteúdo, até mesmo para trocar conteúdo, né? Ah, postei, tira, põe de novo, links, etc. Parece que vai estar tudo junto, é uma coisa mais moderna. Então, eu acho que quando fala de melhorar, eu acredito que é nisso, entendeu? Em questão mesmo de ser um sistema mais interativo, né? Mais dedutivo, vamos dizer assim. Mas vamos aguardar, eu também não conheço, não. A gente vai conhecer junto. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Não. Então tá, meninos. É isso a aula de hoje. Estudem. Qualquer coisa podem sempre mandar dúvidas. Eu sugiro sempre que mandem dúvidas pelo Ah, fórum. professora, só mais uma. Falaram aqui no início, acho que foi o Arthur que falou que o fórum de hoje ele não está disponível, a aula de hoje, eu acho, no fórum. Só do dia 31 que estava disponível. Não sei se ele postou alguma coisa tipo assim, deixa eu voltar a mensagem. Engraçado, para Ou mim ele mesmo pode aparece falar. aqui que tá ativo. A aula de hoje não está no fórum, a última foi 31/3, de acordo com o Arthur falou. Professora, para mim tá ativo. Eu já entrei e assinei o meu. Para mim aparece que tá ativo também. Entrem aí, eu acho que tem 2 links que eu vi também, não sei por que aparecem esses 2 links, entra em um, se não tiver, entra no outro, procura, porque tá aí. São essas coisas que eu espero que se modernizem, porque até pra gente lançar um fórum é complicado. Tem a questão do ativar, inativar e excluir, e enfim, não é um sistema muito prático pra gente, não. Eu tenho esperanças que isso melhore também. Para que todo mundo consiga ver com mais facilidade. Mas tá ativo. Beleza? Pessoal, é isso então. Vou finalizando. Um beijo para vocês. Como que vocês estão? A gente nem consegue perguntar mais como que estão. Não tenho mais contato com ninguém, não consigo conversar com ninguém. Tenho certeza que meu marido vai pedir o divórcio até o final dessa